Apocalipse capítulo 2, verso 22, e a gente está falando sobre, estamos, né, falando sobre Jezabel lá, a mulher que aparece em Tiatira. O problema é que ela, no verso 22 aí, ela não só fazia e incentivava os outros a fazerem o mesmo com relação ao adultério. E Deus chama a atenção dela para se arrepender. E ainda no verso 22, né, a eis que prostra em cama, bem como a grande tribulação, ele diz aí, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras. Mateus 3:2, vamos lá para Mateus 3:2, ainda acerca do arrependimento. Mateus capítulo 3, o verso 2, a palavra do Senhor nos ensina aí a mudar o caminho. Mateus 3, verso 2. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, em breve, Jesus vai voltar e aí o reino dele vai ser estabelecido na terra. Por enquanto não está aqui, mas certamente vai estabelecer esse reino eterno aí. Desde quando ele chegou, Jesus veio a primeira vez, o reino dele foi estabelecido, essa conexão entre nós e Deus. Então hoje nós temos acesso ao trono do Pai, mediante a fé em Jesus Cristo. Atos 2:38, vamos lá para Atos 2:38, mas ainda assim o reino físico de Jesus em breve vai acontecer. Atos 2:38, ele vai dizer assim, Atos capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí não só o arrependimento ele gera isso, ele gera essa remissão, o perdão dos nossos pecados, mas também nos permite receber o dom do Espírito Santo, ou, lógico, a salvação eterna. Ainda em Atos 3, verso 19, Atos capítulo 3, verso 19, Atos 3, 19, a palavra do Senhor lá no verso 19, ele vai dizer assim, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados o vosso pecado. O arrependimento aí nosso é diário. Então, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério e que envie ele, Cristo, que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade até João Batista. Então, assim, o arrependimento de cada ato nosso vai nos conectar mais perto do Senhor. O arrependimento faz parte da vida do cristão e isso tem que ser algo diário, né, de condução, de ler a palavra do Senhor e ela nos incomodar a ponto de querer realmente mudar. O verso 23, e aí matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele. Ah, Apocalipse 2:23, vamos lá, já estava ali. Ó, Apocalipse 2, agora o verso 23. Se não houver arrependimento de Jezabel, ele diz lá, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações e vos darei cada um segundo as vossas obras. E aí, essa questão de matar ali os filhos tem a ver com realmente o pecado ali. Quando a gente vai em Levítico capítulo 10, vamos lá para Levítico capítulo 10, Deus realmente trata, porque esse ensino dela já estava indo para a segunda geração, né, dessa mulher na igreja, dessa irmã lá na igreja. Levítico 10, 1 e 2 vai falar sobre os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Olha só, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho,
perante a face do Senhor, o que lhe ordenara não, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Moisés depois foi tão duro e falou para nem Arão ficar de luto e nem chorar pelos filhos, porque os filhos tinham se desviado do caminho do Senhor. 1 Samuel 4:11, então assim, faltou um direcionamento como pai, como mãe ali, e Arão também permitiu, Eli também foi assim, né? Eli, o verso 11 diz assim, foi tomada a arca de Deus e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Os 2 filhos de Eli, depois você pode ler, ele vai falar exatamente sobre o desvio dos 2 filhos de Eli e acabaram sendo mortos por isso. E aí a gente tem a descendência de Judá também, né? E o outro irmão dele também foram mortos por causa de um coração ruim. Então, Deus ele fala, e já tinha um histórico na Bíblia. Então, eles conheciam isso. E quando Deus dá o alerta à senhora, né, Jezabel, é para que ela realmente se arrependa e a igreja se arrependa de permitir essas coisas na igreja e mude a situação. Porque senão Deus ia gerar também, todos conhecerão, ou seja, ia ser um escândalo só. João 13:35, vamos lá para João 13:35, e João capítulo 13, verso 35. Evangelho de João 13:35. Aí, o verso 35, ele diz assim, olha só. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns com os outros. Então, se eu faço o que é o correto, certamente o meu testemunho vai ficar em evidência, assim como quando eu faço o que é errado. Jeremias 31:34, vamos lá para Jeremias 31:34. Jeremias capítulo 31, verso 34. Essa questão de evidenciar nossas ações, não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E é tão tremendo que o conhecimento de Deus ele está agora enraizado em nosso coração pela presença do Espírito Santo. E o conhecer de Deus ele se torna diário em nossa vida pelo fato das nossas ações. E aí, voltando lá em Apocalipse, verso 23, é, 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 vamos para Jeremias 17:10. Então, por que isso acontece? Jeremias 17:10. Olha só o que diz a Escritura. Eu sou, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, assim, quando ele fala lá no verso 23, que olha, aquele que sonda a mente e o coração, está citando Jeremias, 17:10. Eu sou o Senhor que esquadrinha o coração e ainda prova os pensamentos, isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, o nosso pensamento já diz quem é os nossos atos. Mesmo que você ou eu não façamos os nossos atos, Deus já nos provou. E por meio desse, ele direciona os nossos passos e permite que as coisas aconteçam ou não, e por causa daquilo que nossa mente está sendo preenchida.
Por isso que é importante, assim, como diz lá em Colossenses, né? Tudo que é puro, tudo que é santo, Filipenses, tudo que é puro, tudo que é santo, que isso que venha é, encher os nossos pensamentos. Porque, às vezes, nós nos deixamos levar por maus pensamentos e isso vai tomando muito tempo da nossa vida. E isso, ó, Filipenses 4, o verso 8, quando o apóstolo Paulo diz, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, isso, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Gente, muita coisa boa, né? Para ocupar a nossa mente e não dar espaço. É como Davi fala, né? É, Senhor, sela aí a minha boca, a minha língua, né? Para que não venha falar nada que desagrade o Senhor. Sonde em mim e vá ver, né? Se há alguma coisa. Davi sempre orava assim. É importante porque às vezes a gente acha que está certo e está errado. Né? Precisa pedir para o Espírito Santo para uma condução. Então, quando ele vai falar no verso 23 de Apocalipse, capítulo 2, ele fala exatamente isso. Ele dá um alerta a Jezabel e fala que a descendência dela certamente iria sofrer pelo o mau ensino que ela deu, e isso é triste. Não que Deus, o pecado ele sempre visita, até a terceira, quarta geração, mas o Espírito Santo anula isso. Tem muito mais poder. E 1000 gerações são abençoadas através do Espírito Santo. Mas, infelizmente, o diabo e os demônios dele estão ao nosso redor, buscando quem possa tragar. Isso é fato também. Então, assim, mas quando há uma orientação errada para os nossos filhos, infelizmente, eles ficam mais acessíveis à influência de Satanás. E isso é ruim. Isso não é bom. Né? Então, ele aí fala, ó, não adianta vocês não fazerem, sendo que estão pensando e querendo fazer, porque eu sondo a mente e o coração. Eu sei que passa no seu coração. Ainda mais Mateus fala que nosso coração é enganoso, é dele que procede tudo que é mal. Né? Então, todas essas coisas assim vêm e são influenciadas nas nossas ações pelos nossos pensamentos, pelo aquilo que nós estamos nos alimentando. Né? Então, é, realmente precisa andar com pessoas que tragam esses bons pensamentos, ler coisas que tragam bons pensamentos. Não é uma questão de pensamento positivo, não é isso aí. Nós estamos falando realmente uma postura, um modo de vida diferente, né? De você encher a mente de coisas boas, louvores a Deus, leitura da palavra de Deus, oração, dedicar um tempo nesses atos e que preencha, assim, que dê a gente, nossa, que legal isso aqui, Deus, eu quero andar nesse caminho, naquele outro, né? Para que não aconteça o que Deus falou que iria acontecer com essa família de Jezabel. Porque ele fala, darei a cada um segundo as vossas obras. E aí, de novo, se eu tenho coisas boas, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, 15. Esse texto a gente já leu algumas vezes, e fala sobre as obras de qualquer um, ela vai ficar visível. Mesmo porque Eclesiastes 12 fala que daremos conta de tudo que fizemos. Né? Então, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, ele diz, se alguma graça de Deus que me foi dada lancei em fundamento, como prudente construtor. Lembra lá de Mateus, a parábola da casa sobre a rocha? Em cima disse que
né? Mateus 17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como vai edificar. Então, eu tenho a rocha, eu sei o fundamento. Agora, o que eu vou edificar em cima? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento além desse. Contudo, se alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Então, lembra dos solos de fogo de Jesus que a gente leu na igreja de Tiatira, logo no começo, né, no verso 18, ó, o anjo da igreja, o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo, né, para julgar as nossas obras. Não é ela que nos garante a salvação, mas ela nos dará o galardão. Isso é muito importante. Contudo, se alguém edifica sobre o ouro, manifesta e tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém e sobre fundamento edificou, esse, aí ele continua aí, ó, só pegar aqui, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, tá vendo? É só para ficar claro que não tem a ver com a salvação. Mesmo a pessoa que edificou uma obra que não é uma obra, e aqui uma coisa importante, às vezes a gente lê o texto, a pessoa entende que, então, aí o apóstolo Paulo já falou isso lá em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vou pecar ainda mais para hiper superabundar a graça? Claro que não. O Espírito Santo nem permite isso em nós. A questão é que a pessoa, às vezes, enganada, até com boa vontade, ela não faz o que é certo. Todavia, como através de fogo. Por exemplo, sempre bem simples. Quando a gente acabou de ler lá em Samuel que a Arca da Aliança foi levada e os filhos de Eli foram mortos. Quando Davi assume o trono, ele quer trazer a Arca de volta para Jerusalém. Beleza. Então, o coração estava disposto a fazer algo bom e algo que deveria. Só que a forma como ele trouxe foi uma forma errada, porque ele trouxe a arca num carro de boi. Não é que era qualquer carro. Os bois nunca tinham puxado carroça, eram novos. A, a carroça era nova e ele fez uma festa. Mas não foi isso que Deus ordenou. Deus disse que a arca devia ser carregada nos ombros dos sacerdotes, ou seja, tinha que estar acima da cabeça dos homens. Essa era a questão. Então, ele segurava uma vara e a arca ficava em cima. Ou seja, Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Então, não na carroça de boi. E aí o boi tropeçou, a arca saltou, ia cair, sabotou a mão para ela não cair, morreu. E se entristeceu Davi. Nossa, eu estou fazendo o que é certo e Deus não me abençoou. Aí Deus dá uma lembrete nele lá, fala, Davi, faz não, filho, não é isso que eu te pedi, é esse caminho aqui. Então, assim, quando a gente olha e fala assim, minhas obras assim, as obras realmente precedem qualquer pessoa, vai sempre à frente. A questão é muito importante, é que nem sempre fazendo o que parece certo é o correto. Parece ser redundante, mas é nesse nível assim. Vamos lá para o verso 24 agora, de Apocalipse 2, 24, certo? Então, que as nossas obras sejam edificadas na rocha, que é Jesus,
e vem a tempestade, vem os ventos e batem nele, e a casa continua resiliente ali. Então, ao verso 24, digo, todavia, a vós outros, isso, digo, todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, a que não conheceram, como ele diz, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então vamos lá. O que acontece na igreja de Tiatira? Eles estavam querendo, como é que vamos falar? Eles estavam querendo estudar seitas e heresias. Eu acho que é isso aí. E aí eles falaram, não, vamos fazer uma aula aqui sobre as coisas profundas de Satanás, para estarmos preparados para as ciladas de Satanás e aí destruir. Né? Então, vamos estudar quem erra para não errar o mesmo. É mais ou menos nesse nível. É assim, tá aí uma coisa, é como estudar. Vamos estudar uma nota falsificada para a gente não receber. Se você conhece a verdadeira, você não precisa estudar o que é falso. Né? Então, João ele fala, gente, para com isso, pelo amor de Deus. Vamos ficar com a graça que é mais leve, porque o jugo de Deus é manso e suave, é leve. Né? Outra carga não jogarei diante de vós. Vamos lá para esse pensamento, os gnósticos, né? O gnosticismo, ele traz essa ideia aí, ele surge no século II e III, e ele traz essa proposta aí da salvação através de um conhecimento secreto, tipo uma cabala, né? O conhecer, o gnóstico, gnosko, no grego. Né? Eles acreditavam que Jesus era um ser espiritual superior, aquele espírito que foi evoluiu a tal ponto que o pecado não atingia ele e que através do conhecimento você e eu podemos alcançar essa evolução e conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. João vai falar isso, capítulo 8 de João. Isso é fato, mas a verdade é em Cristo Jesus através do Espírito Santo. E aí eles colocam assim como intitulam essa classe lá na igreja, essas aulas, de conhecer as coisas profundas de Satanás. Vamos lá para 2 Coríntios 2:10. É, como o diabo é sujo, né? E a intenção era boa, assim. Eu não acho que era uma coisa errada ali, mas é uma perda de tempo muito grande, porque você já conhece o que é bom. Sabe o que eu vejo? Foi a mesma estratégia que o diabo usou lá no Jardim do Éden, ele usa aqui em Tiatira. Por quê? Porque no Jardim do Éden, quando ele vai falar com Eva, e ele chega para Eva e fala, se comer do fruto do bem e do mal, os seus olhos vão se abrir e conhecerás o bem e o mal. Mas ela já conhecia o bem. A única coisa que ela não conhecia era o mal. Né? Satanás ele começa a indagar com Eva e ele fala, olha, se você comer desse fruto, conhecerás o bem e o mal. Faltou, não estou culpando ela não, nem julgando, né? Não é isso. Com certeza lá teria feito mesmo. Por um só homem entrou o pecado no mundo e por um deve vir a salvação, a saber, Jesus Cristo, como diz Romano. Mas a questão é que falta a gente pensar um pouco, né? Era hora dela falar assim, mas peraí, Satanás, o bem eu já conheço. O mal, vou perguntar para Deus, o que é esse mal aí? Né? Para eu, se vale a pena conhecer ou não. O diabo é aquele vendedor, sabe? Se você não comprar a última peça, eu não garanto que vou segurar isso aqui. Então, ou você leva, ou não garanto que vai ter
E aí você fica na dúvida, e essa estratégia de vendedor é muito usada, né? E Satanás que ensinou, certamente, assim, para a pessoa acabar adquirindo uma coisa que ela nem precisa. Foi o que aconteceu com Eva, adquiriu uma coisa que ela não precisava, né? E aí, em 1 Coríntios capítulo 10, 3:10, ó, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. E aí o verso 11 continua, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Pode descer, vamos ler até o verso 15, fazendo um favor. Ó, ora, quando cheguei em Troade, a Troade ela foi edificada sobre Troia. Se eu não me engano, 8 cidades abaixo é Troia. Né? Ela foi soterrada aí várias vezes. Aí, a arqueologia descobriu, se eu não me engano, abaixo de 8 ou 13 cidades. E está Troia. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu ao Senhor, no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E aí, vamos lá. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha o gnosco aí. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então, assim, infelizmente, alguns se perderam, mas isso é importante. Nós somos para com Deus como um bom perfume de Cristo, porque Cristo a todos alcançou, todos, sem exceção. O verso 10, volta ali fazendo um favor, Gustavo, no verso 10, olha só, ele vai falar assim, é, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Então, aqui ele trata exatamente isso, né? Em 2 Coríntios. Eu também perdoo, porque de fato e tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem. Então está aí algo que era importante estudar, não sobre as coisas que o diabo tinha feito ou faz, mas sobre o arrependimento e o perdão. Está aí uma coisa assim, é, perdoar é algo importante na nossa vida. E às vezes a gente aprende todo dia. Eu tenho tentado, né, me esforçado para aprender todos os dias a respeito do perdão, porque eu lido com os alunos, às vezes falam umas coisas que são muito ofensivas, mas realmente chegamos num nível bem preocupante na educação. Mas é algo que assim que nós temos que orar pelas pessoas e perdoar elas. E aí, para não dar, olha só, vantagem sobre nós. Porque quando eu não perdoo alguém, o que vai acontecer? O diabo atinge uma vantagem sobre a minha vida e sobre a vida da pessoa. Porque uma vez que eu não perdoo, isso é fato, olha, a palavra do Senhor sempre fala conosco. Uma vez que eu não perdoo aquela pessoa, eu vou criando um clima de animosidade, né? Um clima ruim que vai dando margem para Satanás e aí ele vai crescendo. Como é importante o perdão? Não perdoar é, não é só o fato de eu não perdoei, eu carrego, como diz o provérbio, né? Você não perdoar a pessoa é você se envenenar todos os dias tomando uma gotinha de veneno, querendo que o outro morra. Essa é a verdade da falta de perdão. A gente entende isso. Mas a gente também dá espaço
para Satanás reinar no coração da outra pessoa, que ela já está, às vezes, fazendo o que é errado, que te magoou, que te ofendeu. Aí, de vez de perdoar, a gente vai e bate mais, aí já era. Aí o diabo reina mesmo. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Ó, se eu tenho perdoado alguma coisa, eu perdoei para que tanto eu como você possamos dar um basta nas ações de Satanás. Então, esse texto eu achei importante porque está relacionado a essas questões, né, que o Satanás vai enganando, né? Ele vai cirandando os nossos corações e vai levando a essa doutrina aí do gnosticismo. Mas isso a gente lê, né, amanhã. Obrigado aí pela honra de estarmos juntos, né? Sempre é um privilégio aí estarmos na leitura da palavra do Senhor. Que Deus nos ajude hoje, eu vejo assim, conhecer as coisas de Deus, apenas as coisas de Deus. E isso nos importa e que nos achegue perto do Senhor. Amém? Papai, eu quero agradecer por esse dia e teu Espírito Santo nos ajude a perdoar quem precisamos para não correr o risco, ó Pai, de dar mais para Satanás reinar tanto nas nossas vidas como daqueles que às vezes nos entristecem, nos magoam, possamos ser esse bom perfume, como o apóstolo Paulo falou, o bom perfume, o aroma do Senhor aos olhos de Deus, perfume de Cristo. Exala em nós, ó Deus, esse bom perfume. É que eu lhe peço nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia e possamos viver aí o bom perfume do Senhor Jesus do perdão. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.